A Bianca me pediu, ou me disse, né, me convidou para, na verdade, falar sobre um tema que eu acho que eu mesmo que me comprometi. Minha boca grande. E era o tema da santidade de vida e que tinha a ver com aquele equilíbrio entre a vida de oração e a vida de apostolado. Fantástico. Eu pensei esse tema, na verdade, é o tema da vida e não se esgota, eu acho que em tão pouco tempo. Não existe aqui uma receita mágica. Mas, então eu pensei em, dizer algumas coisas que eu considero essenciais para esse caminho de santidade que tem como expressão o equilíbrio entre a vida de oração e a vida de apostolado, ou entre a nossa comunhão com Deus e nossa entrega pelo próximo, entre a nossa oração e a nossa ação, entre a nossa vida contemplativa e as nossas atividades, como vocês quiserem colocar. O fato é que nós todos temos a experiência de que a nossa vida tem uma série de elementos, ou deve ter uma série de elementos, que são necessários e que, em vez de saber como conjugá-los, como conciliá-los, eu percebo uma constante falta de harmonia entre eles e, portanto, uma presença mais ou menos intensa, porém seguramente constante, de uma falta de serenidade, de uma falta de tranquilidade na minha vida, às vezes problemas de consciência de coisas que deveriam ser tão fáceis, eu me vejo em situações de conflito, de dúvida e eu não sei o que fazer. Eu, como São Paulo, experimento que faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Eu estou fazendo a minha oração e é o momento da minha oração mental e esse momento é sagrado e aí eu estou aí e digo, Senhor, me ajuda, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé me lembra que, nossa, tem aula de catecismo amanhã e tem o apostolado, né, nossa, é aquele rapaz, né? Aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé e aí, e a vida, né, vai passando e a gente vai se pegando, né, com tantas coisas que eu digo para mim mesmo, né, gente, tem que dar solução para isso, porque, puxa, se Deus me colocou aqui e se Deus me pensou e me deu essa vocação e me trouxe aqui, caramba, devia ter uma maneira simples de resolver tudo isso, né? E tem uma maneira muito simples de resolver isso. O problema é a complexidade da nossa vida para fazer uma coisa tão simples. Então, eu acho que dá para resumir, né, essa fórmula mágica de como encontrar equilíbrio na vida e como encontrar tranquilidade. E se a gente pudesse dar assim, um título bem atrativo, interessante, que todo mundo viria aqui participar hoje, seria: retire todas as preocupações, viva sem preocupações. Palestra com o Padre André, né? Viva sem preocupações. Imagina, nunca mais na vida uma preocupação. Só equilíbrio, serenidade, tranquilidade, tudo a seu tempo, com calma, tudo bem feito, sabendo que é a vontade de Deus, dando o melhor de si. Bom, talvez no céu a gente chegue a isso. Mas aqui, quanto mais a gente conseguir se aproximar disso, melhor. E eu até gosto de chamar, né, esse ciclo de palestras de caminho para a santidade, porque não tem outro, é um caminho. É um caminho que nós temos que fazer. Esse é o nosso caminho para o céu. E é muito bom quando nós conhecemos o caminho. E quando de repente alguém diz, olha, não, pega aqui, vira à direita, depois vira à esquerda e vai aqui e tal, né? Ou o Waze vai te dizendo por onde ir. E durante a vida quando tem radar. E você fala, nossa, que maravilha isso. Pois é. Então, a ideia, né, do ciclo de palestras, inclusive, é dar uma série de orientações para ir descobrindo como fazer esse caminho, por onde passa esse caminho, o que me compete, e que é minha parte do que eu tenho que fazer no caminho, e às vezes dizer, essa parte está fora do que me compete, eu não tenho como, isso está fora do meu controle, nem deveria ser razão de preocupação.
Eu acho que a palavra, né, que resume o qual tem que ser a atitude de quem empreende esse caminho para a santidade é amor. Só. Qual o problema dessa palavra? Que é uma palavra equívoca. Eu disse essa palavra, e você pensou uma coisa, e ela pensou outra coisa, e ele pensou outra coisa, ela não pensou nada, ele está falando o que ele quer dizer com isso, está me dando uma nó na cabeça, ora bola, né? Cada um pensou uma coisa diferente. Sim, é verdade, né? Eu estou pensando numa experiência, estou pensando num sentimento, estou pensando numa coisa, num conceito, e cada um tem uma experiência diferente que leva a... Faz uns anos, eu estava fazendo uma viagem, acho que era São Paulo, Rio, de carro, a gente parou num bar, né, no meio da estrada, para tomar alguma coisa, estava assistindo a TV, e era aniversário de alguém da TV, de um apresentadora, atriz e tal, e aí um sujeito vira para ela, né, e todas as homenagens, né, e um sujeito vira para ela e fala assim, olha, eu queria te agradecer porque você trouxe o amor para o Brasil. Eu falei assim, gente... Eu pensei muito mal. Não só pensei uma coisa, eu pensei muito mal. E eu pensei comigo, gente, mas se isso é amor, é por isso que o Brasil está nesse buraco. Porque, se isso é amor, né, que exemplo de amor, né? E comecei a pensar, né? E eu lembrei de uma coisa dessa pessoa e falei assim, não pode ser isso. Eu fui juiz temerário com certeza, né? Depois já fui tentando retificar o juiz, mas para dizer que cada um pensa uma coisa diferente, né? De amor. E hoje, com muita frequência, as pessoas têm uma concepção totalmente equivocada do que é o verdadeiro amor. Quando eu falo de amor, eu acho que a primeira ideia que vem é o amor original, é o amor de Deus, e são as expressões mais puras e talvez mais sensíveis desse amor do Criador e do Redentor, do seu Filho por nós. Eu penso que Deus me ama e penso numa cruz, e penso em alguém que entregou a sua vida por mim, pela minha salvação, e a salvação que eu não teria se não fosse por essa pessoa ter derramado todo o seu sangue por mim, e essa pessoa era nada mais nada menos que o Filho de Deus. E isso significa que se é essa referência de amor, e se é esse o conceito que nós temos, e se é essa a orientação do nosso caminho, não tem outra maneira de fazer esse caminho que não seja através de Jesus Cristo. Com Ele, por Ele, nele, que não seja seu Espírito nos conduzindo, e que não seja seu Espírito produzindo em nós o que é a obra desse amor. Porque nós já chegamos nesse mundo com uma bagagem que nós herdamos de um pecado original, que ninguém que escolheu ter. Quem é que é culpado por esse pecado? Em certo sentido, ninguém. Mas em certo sentido, todo mundo, porque depois nós vamos optar também, em certo sentido, por permanecer com ele e por fazer coisas que não correspondem ao amor para o qual foi criado, mas algo que se opõe a esse amor. E talvez realmente o grande segredo, né, da vida seja descobrir esse verdadeiro amor e fazê-lo realidade na própria vida. Eu gosto de relacionar a vivência do amor, primeiro, como resposta. O amor, ele é sempre uma correspondência. E isso é muito importante de compreender. E depois entender como é essa correspondência. Eu hoje queria falar de uma terceira coisa, que não é nem a primeira nem a segunda, né? Que eu achei que era interessante. Então, a primeira coisa, mas cito, né, explico o que eu quero dizer com uma com outra. A primeira atitude do amor como correspondência é, na verdade, uma reverência e um respeito, uma atitude própria de quem reconhece que o amor ele só está em mim porque ele é um dom para mim. Essa é a primeira atitude para permanecer no amor e para recebê-lo e para viver esse amor. É Deus que me dá. Deus inscreveu na minha natureza um mandamento que inclusive toca de uma maneira muito profunda a minha consciência, porque sempre me obriga a viver de acordo com essa natureza, que é esse mandamento do amor.
E antes desse mandamento do amor, existe um primeiro ato de Deus Criador que simplesmente me deu uma vida. Deus simplesmente, antes de que eu existisse, Ele me amou na sua mente e me quis. E não me quis por nenhuma outra razão que não fosse em mim mesmo. Por mim mesmo. De fato, tudo que vem depois da correspondência, né, que depois é racional, que é volitiva, que é intencional, como a gente quiser colocar. Mas se a nossa correspondência, se ela partisse de uma experiência plena desse amor, porque existe uma abertura, e Deus pudesse trabalhar em mim sem que eu colocasse nenhum obstáculo, já essa experiência me converteria em amor, por assim dizer. Já ela purificaria de tal maneira a minha alma e me assemelharia de tal maneira a Jesus Cristo, seu Filho, expressão máxima desse amor, e me transformaria de tal maneira numa obra-prima acabada pelo Espírito Santo, que já seria, então, uma correspondência perfeita. Eu não precisaria entender isso, em certo sentido. Essa gratuidade dele. Se eu me deixasse alcançar por uma gratuidade sem considerar nenhum tipo de merecimento devido por isso que eu recebo, já seria alcançado por essa graça. Se eu não condicionasse essa experiência a nada, eu já seria alcançado por essa graça. Se eu considerasse que a única coisa que eu tenho que fazer é atuar em consonância, em correspondência a isso, eu já teria alcançado essa graça. Mas isso significaria eliminar todo tipo de condicionamento com os quais eu entro nessa relação. E que, portanto, me impedem de receber dessa maneira totalmente gratuita e incondicional essa graça, ou esse dom. E depois, a minha correspondência, eu acho simples quando eu entendo que existem talvez 3 virtudes que são as que melhor definem o que deve ser essa correspondência a essa graça ou esse amor de Deus. Essas virtudes são a humildade, a pureza de intenção e a generosidade. Não vou explicar as virtudes hoje. Eu vou só mencionar. Na verdade, são virtudes complexas que implicam uma série de outras virtudes. São virtudes profundas porque elas afetam a própria percepção que nós temos de nós mesmos e do mundo. Eu acho um bom tempo para entender a fundo. Mas humildade tem a ver com a percepção de mim mesmo e do mundo. A pureza de intenção tem a ver com a intencionalidade que coloco nas coisas que eu faço. E a generosidade tem a ver com o desprendimento de mim mesmo, das minhas coisas. Coisas me refiro no sentido amplo, porque inclusive considere toda a dimensão afetiva. O meu desprendimento afetivo também é importante na generosidade. Essas 3 virtudes. Tá? E elas têm a ver comigo e com a minha relação com todas as outras pessoas, inclusive com Deus. Tá? E esse é o caminho do amor, por assim dizer. Esse é o caminho da libertação das preocupações, libertação de todo. Esse é o caminho. Se eu conseguisse, na minha vida, alcançar essas virtudes, com a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda dele, como fosse, né? É claro que sem ele não se faz nada, mas mesmo que eu conseguisse sozinho, já teria alcançado isso. Porque então, eu conseguiria me reconhecer exatamente como eu sou, sem querer, que é a consequência do pecado original, tomar o lugar de Deus. Eu conseguiria fazer tudo só por amor, sem buscar em nada algo para mim mesmo, ou seja, gratuidade nas relações, e a generosidade de não querer nada em troca e de nunca achar que eu perco algo por dar algo, mas que eu me preencho na medida em que eu me dou. A generosidade. Mas a conversa que eu queria ter com vocês aqui, que eu achei que seria interessante, é falar sobre os obstáculos do amor, mas dos obstáculos culturais. Coisas que, de repente, são características da nossa cultura hoje, que, de alguma maneira, também
condicionam muito a nossa atitude em relação à vivência desse amor. É porque, assim, em relação aos obstáculos, haveria todo um outro campo que tem a ver com autoconhecimento, que é perceber de que maneira eu estou viciado, ou a minha alma está viciada, e me impede de viver, então, essa correspondência ao amor. E esses condicionamentos, eles são justamente o oposto à vivência dessas virtudes. Por exemplo, eu falei da humildade, o que se contrapõe à humildade é o orgulho. E o que se contrapõe à pureza de intenção é a vaidade. Ou seja, o egoísmo, a soberba. Então, esse é todo um campo. A gente poderia desenvolver todo esse tema aqui, não quero entrar nele hoje. Mas é o que vai também balizar nosso trabalho espiritual. O trabalho sobre as nossas paixões. Porque, na medida que vencemos as nossas paixões, nos vemos mais livres para viver, então, esse amor por Deus e pelo próximo. Mas aqui pensei em colocar alguns condicionamentos que, na verdade, nós herdamos, sim, do pecado original, mas que são muito característicos do mundo de hoje, né, da nossa cultura hoje. Hoje eu notei o que eu disse. Então, antes de falar disso, eu pensei em só explicar uma realidade que eu gostei muito da explicação que dá o padre Amedeo Centini, né? Esse ano passado teve no curso do padre Centini. Eu gostei muito de uma explicação que ele dá sobre um conceito que ele chama de valor ontológico. Isso tem a ver com o tema da soberba, mas eu quis destacar, tirar isso, explicar isso aqui para colocar depois em comparação, né, em oposição ao tema dos obstáculos culturais que nós temos na vivência do amor. Então, o valor ontológico, na definição, né, do padre Centini, o valor que eu me dou ontologicamente, ou seja, a maneira... O que é um valor? O valor é um juízo comparativo que eu faço a respeito de um bem qualquer. Ou seja, para saber se um bem é melhor do que o outro, eu coloco esses bens em sequência e analiso, desde o melhor para o pior. Qual é o bem que mais me apetece, qual é o bem que é mais conveniente para mim, qual é o bem que eu gosto mais. O que determina a posição ou ordenamento desses bens é o valor que eu concedo a cada um. Tá? E existem várias ordens de valor. Tá? Existem valores afetivos, valores espirituais, valores humanos, valores tributários, valores financeiros, enfim, uma série de ordens de valor. Tá? Aqui eu considero, sobretudo, valores espirituais e até colocaria afetivos também, né? Ou seja, tem mais a ver com uma dimensão mais profunda do ser humano de busca de perfeição. Tá? São valores mais internos, que eu percebo que agregam mais a minha pessoa, porque esses valores realmente me aperfeiçoam, me fazem melhor como pessoa. Não é que só incrementam a minha conta no banco, não é que só me conseguem uma posição. Não, internamente, é como se a minha alma tivesse um upgrade, um tipo de incremento em qualidade, na medida em que eu vou adquirindo bens com esse valor. Seja muito abstrato, se fala, eu também exemplificar, né? Realmente isso é muita filosofia e às vezes tem esse abstrato mesmo, né? Mas quanto mais abstrato, mais realidade se abrange com o mesmo conceito, né? Então, o valor ontológico é aquele valor mais profundo que eu considero que tem a minha pessoa em si mesma. A perfeição da compreensão desse valor se daria ou se dará no momento
em que eu consegui perceber dentro do coração de Deus o valor que Ele me dá. Ou o valor pelo qual, ou com o qual Ele me criou. Nós, como seres humanos limitados, damos um valor ou outro valor às pessoas. Você estima mais alguém, você estima alguém por aquilo que aquela pessoa parece, lhe mostra, lhe apresenta, lhe dá. Normalmente assim. Nós sabemos que isso é imperfeição. Nós sabemos que isso é um defeito nosso. Nós sabemos que nós deveríamos apreciar as pessoas, valorizá-las pelo que elas são. Nós sabemos disso, mas não por isso fazemos. Então, eu tenho esses condicionamentos. E tenho minha ordem de valores. E por isso também eu acabo me dando valor segundo aquilo que, de alguma maneira, eu aprendi das pessoas que eu mais valorizo, como elas me valorizam. Eu aprendi, de alguma maneira, a me perceber com determinado valor. Esse valor pode ser mais alto, esse valor pode ser mais baixo. No Brasil, pela nossa cultura, psicologia, esse valor deve ser bem baixo. Até por isso eu comentei com vocês, né? Hoje não. Quer dizer que hoje o padre disse de um bispo que na hora do abraço da paz, na missa, ele falou assim: agora na hora do abraço da paz, vocês vão se abraçar a si mesmos. Porque a primeira pessoa que se tem que amar são vocês. É super interessante a dinâmica, né? Como é que você valoriza, estima, ama outro se você não se valoriza, não se estima e não se ama? Tá difícil. O valor ontológico que nós percebemos de nós mesmos deveria corresponder à realidade. E a realidade é o que Deus vê e o que Deus coloca do meu valor. Quanto eu valho aos olhos de Deus, é isso que eu valho de verdade. O resto é subjetivo, relativo, parcial, defeituoso, distorcido, não é a realidade. E claro, então qual é a pergunta? A pergunta é, então, quanto eu valho aos olhos de Deus? Com que valor Ele me fez? O que vocês diriam? Que valor é esse? Infinito. Só tem uma resposta. Só cabe uma resposta. O valor é infinito. Por isso me dá muita pena, às vezes, pena um sentimento nobre, às vezes dá raiva também. Quando você escuta na televisão que um jogador foi comprado por não sei quantos milhões de euros. E você fala, não pode ser. Porque, por um lado, uma pessoa não pode valer isso sem fazer com que pareça que os outros valem menos. E, por outro lado, a gente pode achar que essa pessoa vale só isso. E ela tem que valer muito mais do que isso. Porque o valor dela é infinito. A gente pode achar que 100 milhões de euros são infinitos, porque você nunca vai ver na sua vida essa quantidade de dinheiro. Mas não são. São muito pouco. Uma vez eu até escutei uma comentarista na rádio, depois que teve uma negociação de um... Não vou nem dizer do que, para ficar claro de quem era, mas uma negociação, um sujeito que comprou uma coisa e ela falou assim, esse cara, né, ele disse que ele quer ser o homem mais rico do mundo. E ela falou assim, eu acho isso muito pouco para uma pessoa. Isso é interessante, não gosto dos comentários que ela faz, mas isso eu gostei muito, né? Eu acho muito pouco para alguém, isso. A pessoa tem que querer muito mais do que isso. E é verdade. É verdade. E qual o problema da nossa concepção ou da nossa percepção do valor ontológico? É que se a nossa percepção é distorcida, e essa distorção só pode ser para menos, nunca pode ser para mais, porque mais do que infinito não tem nada. Porque por mais que eu me ache muito, quando eu me acho muito, eu estou sendo pouco. E está sendo distorcida a minha visão do valor ontológico. E quando a minha visão é distorcida e eu me vejo com menos, eu acabo, isso é para começo de conversa, né? Eu acabo
desenvolvendo mecanismos internos de busca de compensação de algo que é devido e que eu não tenho. É como, sei lá, é como se Deus, é um exemplo muito abstrato, mas enfim, é como se Deus precisasse de ajuda, né? Deus um dia ele fala, preciso de ajuda, porque não tenho a ferramenta para resolver isso. É como, sei lá, a pessoa mais rica do mundo e que está mendigando alguma coisa. Eu tenho todo o dinheiro do mundo e estou mendigando um pão. Isso, como que você não tem isso? Você já tem, porque tem um valor infinito. E aí o sistema de compensação, ele vai sempre procurando compensar uma ausência que parece a ausência em comparação com algo que é devido. O problema é que a distorção está no princípio. É algo que eu tinha e eu nunca considerei ter isso. Ou seja, eu valho muito. Eu valho porque Deus me fez assim, com esse valor infinito. E se eu tiver qualquer dúvida a respeito do valor que eu tenho, não é tão difícil descobrir o valor objetivo. Pelo menos de uma maneira espiritual profunda, embora provisória e limitada, basta olhar a cruz. E quando eu olho na cruz o preço da minha salvação, eu tenho que saber, pelo menos eu valho muito. Mas claro, uma coisa é a visão humana da cruz, porque tem dias que ele não me diz nada. E por isso eu preciso, nesse caminho de amor, esse é o caminho para a santidade, esse não é o tema aqui hoje, né? Mas ter presente que o mais importante é a minha união com Deus, em que Ele coloca dentro de mim a sua percepção sobre o quanto eu valho, e que Ele me une a Ele, de tal maneira em que Ele realiza esse projeto em mim segundo o valor que eu tenho, e o projeto desse amor. O nosso coração, quando a gente fala do coração na vida espiritual, é difícil explicar, né? Quando você fala do coração, né? Abre seu coração. Para mim, né? Abrir o coração das coisas, dizer abre o coração é dizer uma coisa impossível, ou dizer uma coisa quase impossível, porque a quantidade de obstáculos que eu tenho para abrir meu coração são quase infinitas, né? Porque o coração, ele pode ser aquela parte de mim mais profunda em que eu sou só espírito. É só a minha alma aí. Nós normalmente falamos das faculdades superiores do ser humano, ou seja, a parte mais elevada do ser humano, por natureza, que só o ser humano tem, as faculdades inteligentes têm, que são inteligência e vontade. E quando eu falo inteligência e vontade, eu estou falando de algo que é próprio do ser humano, que é o mais elevado, o mais precioso que ele tem, mas eu acho que a gente não disse tudo ainda do ser humano. Porque a nossa inteligência e a nossa vontade se dão numa humanidade concreta, numa realidade concreta de corpo e alma, numa complexidade que, por si mesma, tem suas limitações. Por exemplo, nossa inteligência, por mais perfeita que seja, ela é uma inteligência que depende de raciocínios, operações lógicas, e a nossa vontade depende de atos concretos, de desejo, de posse de bens que me completem. Mas a alma seria capaz de conhecer e querer de uma maneira intuitiva e pura, direta, sem passar por esses processos que são condicionados e que, portanto, comprometem o que se conhece e o que se quer. Vocês compliquem muito. Então, por isso, mais ou menos, bem-vinda, Gabriela. Bem-vinda, não se preocupe. Então, por assim dizer, o meu conhecer puro e o meu querer puro são o meu coração. Né?
Então, quando Deus, de alguma maneira, modela o meu coração, o que Ele está fazendo é saltar tudo. Saltar minha inteligência, que conhece, e minha vontade, que quer, e que, portanto, se dispõe a... E aqui Ele salta tudo e vai lá no fundo e coloca a sua mão e me faz, mas do jeito que Ele quer fazer. E se lá no fundo eu sou essa criatura modelada por Deus, a minha inteligência manifesta isso, a minha vontade vai querer o que Deus quer para mim. A minha sensibilidade, de alguma maneira, ela vai sentir como a sensibilidade de Cristo, por exemplo. De uma maneira muito altruísta, generosa, com pureza de intenção, com humildade, sem buscar nada para si mesmo. Mas isso é outra história. Então, o valor ontológico. Então, eu preciso, portanto, para compensar a minha falta de valor, aquela falta que eu acho, fazer coisas, pensar coisas, dizer coisas que obtenham em troca aquilo que eu acho que eu não tenho, ou seja, valor. Qualquer pessoa que é psicólogo está procurando isso. Qualquer pessoa frustrada está frustrada por causa disso. Qualquer pessoa que se sente incompleta por causa disso. Porque parece que falta valor. E aí, de acordo com os meus condicionamentos culturais, históricos, da minha afetividade, atribuindo valor a certas coisas, eu entendo que é justamente fazendo ou buscando essas coisas que eu obtenho esse valor que me falta. Por exemplo, vocês nunca fizeram algo para aparecer, ou parecer melhor que outros. Vocês nunca valorizaram aquilo que vocês faziam pelo que vocês sentiam. Por que você está fazendo isso? Porque eu sinto vontade de fazer isso. Vocês nunca analisaram, né, ou perceberam uma situação através de um sentimento, e vocês achavam mais importante o sentimento que vocês tinham do que, de repente, a própria realidade. Vocês nunca, de alguma maneira, perceberam que se vocês não tivessem sucesso naquilo que vocês estavam fazendo, iam ficar frustrados e valiam menos do que... Se eu não conseguir isso, então é que... Por que a seleção brasileira fica tão desesperada durante um jogo da Copa do Mundo? 11 caras adultos que ganham milhões de euros por mês, e você fala, mas gente, o dinheiro desses caras ganham, eles deviam chegar lá e ganhar todos os jogos. Mas é que existe uma contradição entre o valor que se tem e aquilo que se acha que se vale, e daí a necessidade desproporcional de alcançar aquele valor através de sucesso, fama, poder, reconhecimento, sentimentos, prazer, etc, etc, etc. Então, muitas vezes o valor que nós damos às coisas está associado ao valor que eu acho que essas coisas têm e que representam para mim na busca de compensação do valor que eu acho que não tenho para que eu tenha o valor que eu acho que deveria ter. Depois vocês podem escutar no áudio como é que foi. Eu também não seria capaz de repetir. Tá bom. Então, né, alguns condicionamentos que eu fui vendo aqui, e se quiserem depois vocês podem acrescentar outros, né, que eu achei que isso é interessante da gente entender. Porque no trabalho espiritual, a gente normalmente pega, né, que são, a gente chama de paixões dominantes, que são as paixões primárias do ser humano, que é os pecados capitais, e você vai desenvolvendo aqui, ajudando a pessoa a perceber como aquilo acontece dentro dela. Mas tem nuances que são culturais, que vêm da cultura que a gente herda do nosso tempo. Então, por exemplo, um elemento que é muito próprio do nosso tempo, e que não havia 100 anos atrás. Outros, de repente, já vêm de outra maneira, né? Imediatismo. É um valor. Não só eu preciso disso, como eu preciso disso agora.
E se não for agora, eu não quero, eu me frustro, não me completa se não for agora. É que é tão urgente que eu tenha valor, que se eu esperar um pouquinho mais de tempo, tendo o valor que eu tenho agora, eu não consigo ir a isso. E o que seria um caminho humano normal de amadurecimento, de crescimento, de progresso, em qualquer campo da vida, espiritual, mas em qualquer campo da vida, acaba se tornando ainda mais difícil, complicado, uma tortura, porque não é só o que eu alcanço, mas o tempo que eu alcanço, e é o meu tempo, não o tempo das coisas. Tudo tem um ritmo normal. As coisas têm um ritmo normal. A natureza tem um ritmo, tem umas leis que estabelecem, né, uma harmonia entre as coisas e uma velocidade nos fenômenos que não adianta eu querer que seja diferente. Não adianta, as coisas têm que acontecer numa velocidade. As pessoas têm um ritmo que é diferente da lei natural das coisas, parece que tem outra lei, né? E nós hoje em dia, com o ritmo de vida que nós temos, então a coisa tem que ser agora. Pode ficar para a reflexão de vocês. Qual é o ritmo, não, qual é a paciência que eu tenho diante das coisas da vida que me provocam essa descompensação e, portanto, a preocupação, portanto, as frustrações, porque o valor agregado do tempo de resposta como que agrega muito e se não for agora, não vale. E vejam como isso tem a ver com uma falta de ordem interna, de uma reta e objetiva valorização das coisas, inclusive com o tempo que as coisas têm, para que eu possa fazer a minha vida, construir a minha vida com prioridades. Hoje é muito mais importante o urgente do que o importante. O que vale mais? O que eu posso ter agora. Sem considerar que eu poderia fazer muito mais por não ter isso agora e ter isso depois. E isso valeria muito mais para mim. E tem essa máxima, o que vem fácil, vai fácil. Olha, com uma certa frequência, isso é verdade. Então, eu obtenho com facilidade e acabo por tirar o valor pequeno, inclusive o valor pequeno que aquilo tinha, eu acabei de tirar o valor, inclusive para mim. Porque na hora que eu recebi com tanta facilidade, eu deixei de dar o devido valor que tinha aquilo. Olha que confusão. Porque já não valia muito. E agora que eu peguei fácil, ainda vale menos ainda. E depois de ter aquilo, eu me dei conta que aquilo não me acrescentou nada. Eu continuo valendo a mesma coisa. Ou agora vale. Mas em seguida me dou conta de mim mesma depois e já não vale mais. E aí preciso de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Como uma droga. E é assim. Qualquer vício tem a ver com isso. Com essa busca que nunca se satisfaz daquilo que me acrescenta valor. Me acrescenta valor. Outro condicionamento. De fato, eu não sei como chamar isso. Eu chamei de produtivismo. Eu não sei como é que chama isso. Não sei se Bianca tem uma palavra para isso. Que significa a necessidade de acrescentar ou confirmar o meu valor através de ações bem-sucedidas. Eu sou por aquilo que eu produzo. Eu valho por aquilo que eu faço. Não pelo que eu sou. O valor não é ontológico. O valor depende de ações. Muita gente, acho que talvez 100%, tem que fazer uma estatística, não uma análise, mas é que a maioria das pessoas no mundo de hoje vive assim. Olha a necessidade que nós temos hoje em dia de viver de coisas práticas. Veja, analisem vocês, durante o dia de vocês, o que vocês fazem primeiro? O prático ou o difícil? O que lhes acrescenta mais e é mais difícil, ou o que lhes acrescenta menos e é mais fácil? Como é que vocês elegem as ações do dia? Como é que no início do dia vocês olham, hoje tem que fazer isso, isso, isso. Por onde eu começo? Ah, por aqui, né? Mais fácil.
Se alguém não fizer isso, me explica como é que não funciona. O que poderia solucionar isso? Uma objetividade das coisas. Saber quanto vale cada coisa. Depois organizar no meu tempo, segundo as prioridades que eu tenho na vida. E então, atuar. E ir recebendo, né? E considerar que o que me acrescenta valor não é só o valor que a coisa tem para mim, mas a minha relação com a coisa também tem um valor. E muitas vezes a relação com a coisa, pensando no exemplo anterior do imediatismo, a relação que eu tenho com a coisa que poderia produzir em mim um fruto imediato, ao saber esperar, produz em mim um fruto muito maior. Mas é um fruto que custa. A vida é investimento. O que custa tem melhor rendimento. Mas custa. Eu tenho que saber como investir. Outro condicionamento é o sentimentalismo. Eu valho pelo que eu sinto, ou o que eu sinto é o que indica o valor que tem as coisas. Mais acertado, inclusive, dizer assim, né? O que eu sinto indica o valor que tem as coisas. O que me faz sentir bem é bom. O que me faz sentir mal é ruim. Qual o problema disso? O sentimentalismo, além de roubar a objetividade com a qual eu vejo a realidade, ele cria um tipo de lente de aumento que, de alguma maneira, caricaturiza a minha percepção das coisas, ressaltando um único aspecto. E não é o aspecto objetivo da realidade. É a minha percepção da realidade. Eu reconheço a coisa, eu vejo a coisa, guardo distância do objeto, da coisa, e fico só com a percepção minha, totalmente contaminada pelos meus sentimentos. Porque o sentimento é o que vale. E isso, às vezes, me satisfaz de uma maneira. Satisfaz não. Mas, às vezes, é a única coisa que eu quero, o sentimento. E aí, é complicado, porque a virtude sempre custa. E, com muita frequência, o mal é muito fácil. Aquilo que, de alguma maneira, não me edifica, é muito fácil. Porque a edificação, o caminho da santidade, o caminho espiritual, é sempre um movimento para cima. É contra a gravidade e ela é contra a minha natureza ferida pelo pecado, que de alguma maneira me atrai para baixo. O crescer custa, o amadurecer custa. Mas tem valores que não custam. Tem coisas que não custam. O sentimentalismo pode tocar todas as dimensões da vida. Por exemplo, vida espiritual. Eu hoje estou... Nossa, hoje eu creio. Hoje a minha fé... Nossa, minha missa hoje... Gente, que missa maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Glória a Deus. A minha missa foi maravilhosa. Nossa, senti na hora da comunhão um friozinho e tal. Nossa, hoje quase orei em línguas na hora da... Mas qual foi o fruto espiritual? Verdade. Qual foi o fruto que eu tive dessa missa? Olha, tem sentimentos que são ótimos e eles devem ser aproveitados. Se esse sentimento me ajudou a crer, a viver bem a minha missa, louvado seja Deus, de verdade. Aproveita. Amanhã pode não ser assim. Mas que seja para valorizar a fé que eu tenha e não para valorizar o sentimento que eu tive. Porque isso seria depender de um sentimento que depende de uma série de fatores, mas que depende muito mais das minhas predisposições. Depende das minhas atitudes muito mais do que os fatores externos. Os sentimentos de uma pessoa que vê a realidade de uma maneira objetiva, eles costumam ser muito mais objetivos, obviamente, e positivos, portanto. Mas se depende das circunstâncias, está muito complicado. Às vezes as pessoas, às vezes, com muita frequência, as pessoas valorizam mais sentimentos do que deveres. E não entendem isso, e não percebem que isso acontece. Mas criam uma divisão na própria vida para considerar que, em certas dimensões, o sentimento vale mais do que o dever. Por exemplo, hoje eu não vou poder um encontro com Cristo porque, sei lá, me aconteceu qualquer coisa. No fundo,
é porque eu tenho um sentimento negativo e, por esse sentimento, eu não vou fazer o que eu deveria fazer para tornar possível a minha ira contra um Cristo. No fundo, é um sentimento. Você pode fazer isso com o seu patrão? Não. Vai funcionar uma vez ou duas. Poder pode. E você não vai se esquecer, né, que a cada sentimento você tem uma memória associada de uma advertência no trabalho. Escrita, né? Está lá no seu mural, né? Você não esquecer que a sua advertência. A terceira é rua. Aí você vai ver o sentimento que se tem quando você abre a rua. E o sentimento que você não quer ter. Mas tem coisas em que o sentimento... Claro, as pessoas se permitem certas coisas por certa falta de objetividade na percepção dos verdadeiros valores da vida. E, portanto, priorizam outros que não valem tanto. A fé não deveria determinar os valores prioritários da nossa vida, mas é que a fé, muitas vezes, eu nem toco e nem sinto. E aí? Eu prefiro o que eu posso tocar, o que eu posso sentir e o que me oferece uma realização mais imediata. E é tudo que a gente está colocando aqui. Por exemplo, o outro valor, ou outro condicionamento é o hedonismo, né? O prazer pelo prazer. Olha, por mais espirituais que nós sejamos, a nossa cultura é hedonista. O que vende a televisão, inclusive quando não aparece de uma maneira explícita, é que o prazer compensa tudo. Ou compensa muitas coisas. E as pessoas estão muito condicionadas com isso. Outro dia, estava num grupo, né, que escutei uma coisa que eu falei assim, não, eu esperava que eu escutasse em outro lugar, mas não aqui. Né? E um estava dizendo, não, mas aqui... e se uma pessoa tem uma paixão avassaladora, assim, e aí, né, então vai e se entrega a outra, mas é que ela sentia aquilo. É um sentimento e, na verdade, traz um prazer que essa pessoa experimenta. Porque você associa esse sentimento a um prazer que você sente com aquela pessoa, físico, afetivo, psicológico, mas um prazer, e você está trocando alguma coisa de valor por outra coisa que tem um valor passageiro, etéreo e ilusório, inclusive. Porque, no final das contas, o que te acrescenta? O que te agrega de valor, o valor ontológico, esse prazer? Se esse prazer não está associado a uma entrega da sua vida, com humildade, com generosidade, com pureza de intenção, como, por exemplo, numa relação matrimonial, em que, então, o prazer está associado a uma outra coisa. E, por isso, ele produz um efeito muito mais profundo, porque ele não é buscado em si mesmo. Mas que na entrega de mim mesmo por outro e oferecendo a minha vida como dom ao outro, eu recebo como troca, como recompensa pela minha própria natureza, algo que é muito maior do que eu alcançaria se eu buscasse esse bem em si mesmo e para mim mesmo. Mas porque acontece na entrega do dom da minha vida, eu recebo em troca muito mais. Algo que verdadeiramente me preenche e me faz melhor como ser humano. Depois, junto com o hedonismo também o materialismo, que se opõe à espiritualidade, tudo que é espiritual. Nós temos uma necessidade muito grande de tocar as coisas. E lembre-se que o nosso coração a gente não toca, né, no sentido que a gente falava antes. O coração é justamente o lugar onde não se toca, onde só Deus pode tocar o nosso coração. Nós não tocamos o nosso coração com as nossas mãos. Enfim, o que nós podemos fazer para trocar o nosso coração, nós temos que fazer ao longo de muitos anos, de uma maneira muito constante e com muita força. É um esforço que nos deixa muito exaustos. Quando nós fazemos um trabalho espiritual bem feito, isso nos deixa exaustos. Porque vai contra todos os meus condicionamentos e facilidades e vícios, para que de alguma maneira aquilo seja interiorizado a ponto de passar por minha inteligência, vontade e sensibilidade e tocar o fundo da minha alma. Depois, colocaria também aqui, hoje a gente fala muito do tema de imaturidade. Então, imaturidade que tem a ver com
Que na verdade é tudo isso junto e é um não crescimento, não desenvolvimento devido que corresponde ao estado de vida, em tudo que é próprio da condição de vida da pessoa e que tem a ver com seus deveres e tem a ver com aquilo que lhe é devido, né, em consciência segundo o seu estado. Então, a imaturidade tem a ver com as nossas relações sociais, em que eu trato o outro de uma maneira indevida, eu não sei corresponder às coisas de uma maneira devida. No final das contas, tem a ver com um egocentrismo que faz com que a pessoa não seja capaz de amar, mas fique buscando coisas para si e não é capaz de se responsabilizar pela sua própria vida, pelas suas ações e pelas suas relações. Depois, um outro mal tremendo também, que tem a ver com tudo isso, é o relativismo. Na verdade, o relativismo está na raiz de tudo isso, porque a gente poderia chamar de relativismo ontológico a falta de percepção objetiva do valor ontológico. Então, essa é a nossa condição primordial com o pecado original. Esse relativismo ontológico, que depois, na nossa vida, vai tocando uma série de campos, em que nós vamos, por causa desses outros valores, relativizando o que tem valor absoluto e absolutizando o que tem valor relativo. Então, Deus pode ocupar na minha vida um pedacinho que corresponde por conveniência. E o meu prazer e o meu sucesso, a minha felicidade, os meus sentimentos podem ocupar um valor, né, de preponderância, de maior importância, de prioridade na minha vida. Por quê? Eu acho que eles são mais importantes. E se dá uma absolutização, então, de certos valores, de certos bens, que na verdade deveriam ter um valor relativo. O relativismo, ele tem uma origem, por um lado, no pecado original, mas as correntes relativistas têm uma origem na história, quando certas pessoas começaram a valorizar mais o pensamento do que o ser. O que eu quero dizer com isso? Que o relativismo me faz valorizar mais o fruto da minha imaginação do que a própria realidade, o que a coisa vale em si mesmo. Penso, logo existo. Já escutaram isso, né? Imagina, penso, logo existo, mais ou menos significa o seguinte, que a existência vem depois do pensar. Não é que essa coisa exista e eu crio uma concepção do que é essa coisa. Não. É que eu crio, com o pensar, isso daqui. Não é que essa existência anteceda a minha percepção dela. Não. Eu crio essa percepção e por isso ela é valiosa. Não é que tem um valor em si mesmo. Sou eu que dou o valor com a minha percepção. Pode parecer doido, né? Eu sei que isso não tem nada a ver, mas, gente, isso é o tempo todo. Tudo na nossa vida tem a ver com isso. Não sei se vocês receberam, vocês isso umas 3, 4 semanas, uma moça com uma peruca rosa, vestida de feminista, né, e com um discurso feminista, falando sobre o canal mágico. O canal mágico é no sistema reprodutivo da mulher, quando a criança sai do útero da mãe e sai do corpo dela. Então, o canal mágico é o que transforma a criança em não ser humano em ser humano. Um ser humano não pode ser abortado. Um não ser humano pode, porque não tem a dignidade do ser humano. Então ela fala, o canal mágico, olha que maravilha. Não é gente, é gente. Uma mágica, olha só, não é gente, é gente. E ela faz para ridicularizar o discurso dos abortistas, dizendo que não é pessoa, quando tem 12 semanas, quando tem 3 semanas, quando tem 20 semanas. Diz, objetivamente, o que muda? Hoje em dia, para as pessoas, objetivamente, tanto faz. Esse é o problema. Porque é a minha percepção, é o que eu acho. O que eu acho? Eu acho que o corpo da mulher, é que a mulher tem direito a preservar o seu corpo. Então, ela...
fala, peraí, mas... E é uma vida que está dentro. Não é vida. Você não vê, você não sente, não me interessa, não é oportuno, não é vida. Eu escolhi que não é vida. E as pessoas fazem juízo de valor, que não é um juízo sobre o bem e o mal nas coisas. As pessoas estão dizendo que as coisas são boas ou ruins porque elas entendem assim. Esse é o pecado de Adão e Eva. Mas isso agora é uma corrente de pensamento. Que antes, desde Aristóteles, nós negávamos isso. Porque Aristóteles explica, né, na sua lógica e na sua fenomenologia, que a verdade se impõe ao ser humano. Você tem que reconhecê-la. E você tem que entender as coisas como elas são. Agora isso não é necessário. Você pode pensar, e as coisas podem ser como você pensa. E se você tiver um bom discurso, melhor ainda, porque pode convencer outros a pensar da mesma maneira. Então, o aborto, ideologia de gênero. Eu já também vi um vídeo, achei muito interessante, uma médica, acho que obstetra. E aí ela fala assim, se um sujeito chegasse no médico e dissesse, eu gostaria de amputar meu braço, doutor. E o médico fala, mas por quê? Eu não gosto do meu braço. E o médico diz, você está louco. Você está louca, você não pode fazer uma coisa dessas, né? Sua psicologia. Mas se a pessoa chega lá e diz, eu quero apontar meu membro genital. Ah, então você tem direito de escolher, porque você... Então... E que se baseia isso? Não, eu penso. Né? Outro dia eu vi um vídeo de um sujeito que acha que é um cavalo. Tem uma mulher que acha que é gato. Já viram isso? A mulher gato. E ela passa o dia se lambendo, deitada em casa. E ela acha que é um gato. Então temos que respeitar. Se ela acha que é um gato, então temos que respeitar ela, porque então ela é um gato. Gente, é que hoje isso é razoável. É razoável. Enfim, estou colocando exemplo extremo. Mas depois vejam na vida de vocês de que maneira vocês também, de alguma maneira, estão condicionados por isso. Eu às vezes, me pego com certas coisas e digo, opa, peraí, eu sou padre, não posso pensar assim. E é porque, às vezes, as coisas te afetam de tal maneira que você acaba... Então, tem que estar atento, né? Essas coisas. Bom, como solução, né, como caminho de solução, enfim, não vou estar no tema aqui, porque agora já não dá tempo. Vou nem alinhar a ideia, né? Eu já só queria comentar sobre os obstáculos, vou só citar para que vocês saibam mais ou menos por onde vai a resposta. Já falei a nível espiritual, quando falava de trabalhar o amor vencendo nas paixões, isso é todo um outro discurso. Aqui, pensei num fator humano, ou seja, que é um trabalho psicológico, afetivo, de formação de virtudes humanas, de ordenamento ou de organização da própria vida. Porque quando nós manifestamos, quando nós atuamos e realizamos essas coisas segundo esses valores, na verdade estamos manifestando uma desordem que é reflexo de uma desordem interna. O problema antes é interior. No seminário, com frequência, a gente diz, né? Quando o quarto do seminarista está desorganizado, isso é reflexo da alma dele. E tem verdade nisso. Tem verdade nisso, né? Enfim. Depois, outra coisa é entender como isso acontece, né? Mas, enfim. Mas tem a verdade nisso, né? O que nós fazemos manifesta o que nós trazemos por dentro. É muito interessante, né? No outro dia eu estava com a psicóloga e ela estava me analisando, né? E aí eu disse uma coisa, eu falei assim, não, mas não era isso que eu queria dizer, era isso. Ela falou assim, não, volta ao que você disse. Explica isso que você disse. E assim, saiu e aí tinha que explicar o que eu tinha dito, que eu não queria ter dito, mas eu disse o que estava por dentro, claro, né? E você vai aprendendo a perceber essas coisas, né? Quando você trabalha daquele lado, né? Mas é interessante que na sua autoconsciência, né? No seu autoconhecimento, você vai percebendo essas coisas também. Quer dizer, opa, saiu. Se saiu é porque estava dentro. Não tem outra. Saiu porque estava dentro. Não apareceu. Né? Lá no seminário, os irmãos chegavam e diziam, padre, o prato quebrou.
O prato se suicidou, ele pulou da prateleira, né? Você passou por lá, ele viu e falou assim, ai, minha vida não vale nada, nem pulou o prato no chão. Não tem um sujeito da ação. Né? Explica, causa e efeito. Né? Nada apareceu aí, ele saiu de algum lugar. Então explica, né? O que saiu e como saiu, né? Até chegar aqui e pum. Então, né, o que está fora corresponde ao que está dentro. O que nós falamos, dizemos, manifesta o que está dentro do nosso pensamento. Nós, sem querer, somos coerentes. Não tem jeito. Sai. No teste psicológico lá, não tem jeito. O que você colocar lá, o psicólogo vai dizer, você queria, né, sair. Pois é. Vocês sabem, né? O único que consegue que consegue colocar o que ele quer no teste psicológico é o psicopata. Fora isso, só o psicopata é capaz de colocar ali totalmente e não sai no teste. Aquele psicopata. A psicopatia não sai no teste. A psicopatia pura, né? Assim, isso não aparece no teste. Para a curiosidade de vocês. Então, tem alguns caminhos aqui que são todos eles difíceis. Formação das virtudes. Todas as virtudes são difíceis. As virtudes são como músculos espirituais. Você não chega na academia levantando 50 quilos. Você começa com 5, com 10, com 20, com 30 e vai indo um caminho, né? Então, formar as virtudes teologais, aquilo que corresponde ao ser humano, virtudes cardeais e assim por diante. Não tem jeito. Tem que formar as virtudes. As virtudes ordenam a nossa vida. Tanto a nossa ação como a nossa percepção. Organização pessoal, uso do tempo. Como eu encaixo as coisas da minha vida no meu tempo? Que lugar eu dou a cada coisa na minha vida? Isso também é outro tema. Seleção e processamento das informações que eu recebo. Muito obrigado. Vejam como tudo está na maneira como eu lido com as informações que eu recebo. Tudo. Hoje em dia a gente fala, tudo é informação. Pois é, sempre foi assim. Só que agora eu percebo a informação que vem da comunicação, mas para mim sempre tudo é informação. Porque tudo é captado, tudo que é captado pelos meus sentidos é informação. Tudo sempre foi informação. É que agora é uma avalanche de informação, um tsunami de informação. Mas sempre é assim. E a questão está como eu escolho a informação que eu vou processar, como eu processo a minha informação e como eu devolvo a informação. Tudo é informação nesse sentido. E sempre foi assim. Então, os valores que eu tenho determinam a minha seleção de informações, meu processamento de informações e o resultado que eu dou na volta. Por isso é tão importante que o amor purifique esses valores para que eu seja capaz de ler a informação com objetividade, trabalhar para que a informação me ajude a crescer, a aperfeiçoar, e essa informação se torne uma comunicação de amor, de entrega da minha própria vida, feita a serviço, feita a dom para os outros, etc. No final, tudo é informação, e na medida que essa informação é trabalhada, percebida, né, e entregue com amor, então se dá uma dinâmica de fecundidade na própria vida, crescimento e fecundidade. E é isso que nós buscamos no nosso caminho espiritual, o crescimento e a fecundidade, né, esse crescer para dar frutos. Tem um adágio latino que é assim: age quod agis. É uma receita de sucesso para a vida isso. Age quod agis. Isso. Tá certo. E significa faz o que fazes. Simples assim. Ou seja, esteja naquilo que você tem que estar só. Tire da sua mente preocupações.
isso de rezar pensando como seu apostolado, faça só o que você tem que fazer naquele momento. Porque a gente é assim, né? A gente está no momento presente, frustrado porque nunca consegue fazer as coisas bem e por isso não fazendo bem o que está fazendo agora e no momento seguinte ficando frustrado porque não conseguiu de novo fazer aquilo que devia ter sido bem feito. São José Maria Escrivá, ele, parafraseia, ele diz, né? Faz o que deves e está no que fazes, né? Exatamente. Não adianta nada. É isso. A preocupação é um bug no sistema. Adão e Eva não tinham preocupações dos pecadores, não. Eles estavam só naquilo que estavam fazendo. Não estavam preocupados com a sua imagem, não estavam pensando em sucesso, estavam amando, em ato, simplesmente. E tudo isso significa disciplina, interna e externa. Disciplina nos sentidos, disciplina nos sentimentos, disciplina do próprio corpo, disciplina do pensamento, da imaginação, da memória, disciplina. E que leva a um fruto de liberdade, que é esse o fruto que a gente busca na vida espiritual. A liberdade que é fazer o maior bem possível. Optar pelo maior bem possível. Essa é a liberdade. E na medida em que eu sou capaz de me dominar e de usar das minhas potências, usar das minhas habilidades, dos meus dons, cada vez mais eu sou livre, mais responsável e produzo mais fruto, né? Crescimento e fecundidade. Bom, o que eu tinha pensado para hoje era isso. Só isso. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Padre, muito maravilhoso. Enfim, eu fiz menção a várias coisas aqui, que se vocês tiverem depois eu posso mandar os áudios, porque eu tenho já gravados. Então, todas as coisas. Sim, é porque eu fui mencionando os temas que eu já tenho prontos, então eu posso mandar se quiserem. Por isso. Então, posso dar presencial. O que acontece é que nesse caminho você tem que saber o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, o ponto de partida passa por aqui. Eu tenho que saber o que eu tenho. E de onde eu tenho que me deslocar para chegar a esse fruto, para chegar a esse objetivo. E por isso toda a conversa de hoje. Não só sou eu, né, pai? Para assim, para todo mundo, como você dizia, são valores culturais, né? Já é uma situação cultural que eu estou fazendo esse trabalho e me encontro com um grupo que está, sabe assim, está vendo a mesma coisa, nas circunstâncias. Exatamente. Então você está lutando por uma coisa e outra vem em contraposição, você, sem querer, né? E é inconsciente muitas vezes, porque é uma cultura, você está vivendo, tem imersa nisso, né? Então não é só você, não é um trabalho pessoal, né? Ou seja, começa no pessoal, pois. Claro, não, e aqui é para ser pessoal, não é para que vocês ficam observando os outros. Exato. Mas aqui é assim, eu não disse isso para frustrar ninguém, né? Não fiquei falando aqui das mazelas e das misérias e todo o negativo dos seres humanos, porque assim, o que eu acabei de dizer vai ter um impacto na vida de vocês a partir de agora. Porque agora vocês vão se perceber atuando segundo esses condicionamentos. Mas não é para que isso seja frustrante. É para que isso seja animador. Porque vocês já tinham isso, só que não percebiam. Então agora vocês já sabem. Já que agora vocês sabem, vocês podem começar a aprender o que fazer com isso. Antes vocês eram ignorantes. E não ajudava nada. Só tinha uma frustração, sem saber por que tinha a frustração. Agora você pode se dar conta e dizer, opa, peraí, isso não pode ser assim. Pelo menos a indignação tem que surgir e agora ir fazendo alguma coisa para ir mudando indignação em uma ação, uma proatividade para ir crescendo, se superando, amadurecendo. Muito bem, vamos começar.